Olá! Neste vídeo falaremos sobre a implementação do nosso trabalho de programação científica do primeiro semestre de 2019. Nós escolhemos o problema acoplado massa-mola-amortecedor e um método de Rugen-Coulter de segunda ordem com correção implícita para resolvê-lo. Nosso problema pode ser representado pelo seguinte modelo com 2 graus de liberdade. Teremos duas massas de valores M1 e M2, 3 molas de rigidez K1, K2 e K3, 3 amortecedores de constantes de amortecimento C1, C2 e C3 e 2 paredes. As massas são ligadas uma a outra e a cada parede por uma mola e um amortecedor. Além disto, duas forças F1 e F2 serão aplicadas, uma em cada massa. O objetivo é observar o deslocamento de cada mola ao longo do tempo, dadas essas constantes e forças. A equação deste modelo é dada da seguinte forma. Derivando duas vezes o deslocamento em função do tempo, se obtém a velocidade e a aceleração de cada massa. Aplicando a segunda lei de Newton, chegamos na seguinte equação, onde m é a matriz das massas do sistema, c é a matriz amortecimento, k é a matriz rigidez das molas, w ponto e w pontos são os vetores de deslocamento, velocidade e aceleração respectivamente, e f é o vetor forças. A equação fica desta forma, m vezes w pontos mais c vezes w ponto mais k vezes w é igual a f. Abrindo esse sistema, possuímos duas equações de segunda ordem. Porém, para utilizarmos o Rugen-Coulter, precisamos ter equações de primeira ordem. Vamos então mostrar como fazer a transformação de segunda ordem para primeira. Como a transformação de ambas as equações são análogas, mostraremos apenas o processo para uma das duas. Começamos isolando o elemento de segunda ordem, ou seja, o w pontos. Agora substituímos o w ponto por v. Assim temos w ponto igual a v e w pontos igual a v ponto. Com isso, transformamos uma equação de segunda ordem em duas de primeira ordem. Nesse momento, possuímos 4 equações que serão nosso vetor de funções. E de 6 variáveis, ou seja, w1, w2, w1 ponto, w2 ponto, w1, 2 pontos e w2, 2 pontos, passamos a ter 4, w1 ponto, w2 ponto, v1 e v2, que serão o nosso vetor de y da função. Agora, vamos fazer um tour pelo código. Primeiramente, temos esses dois métodos auxiliares. O método soma, que soma dois vetores, e o método multiplica, que multiplica um vetor por um escalar. Esses métodos serão chamados várias vezes. Vamos agora para o nosso método Rugen-Coulter. Este método implementa esta equação, yk mais h vezes f de xk mais h sobre 2, yk mais h sobre 2 vezes f de xk yk. E é feito duas correções através da equação yk mais h sobre 2 vezes f de xk yk mais f de xk mais h yk mais 1. Olhando para os comentários acima dos métodos, é possível observar como a equação foi dividida. Chamamos cada pedaço de uma letra
e as calculamos interativamente dentro de um loop, que varia de acordo com o número de passos desejado. Vamos apresentar agora o nosso resultado. Para podermos testar um método e saber se ele funciona, utilizamos um outro problema que já conhecíamos, o presa-predador. Esse método calcula a proporção de presas e predadores. Quanto mais predador, menos presa. Quanto menos presa, mais predador. Podemos ver que esse gráfico mostra exatamente essa variação. Agora vamos mostrar o nosso problema, a massa mola amortecedor. Como falado anteriormente, y1, y2, y3 e y4 são as funções do sistema. Nesse problema, quando uma massa M1 vai para a frente e empurra a massa M2 para a frente e é empurrada pela mola para trás. Quando a massa M2 vai em direção à parede, a mola empurra ela de volta para o centro. Esses movimentos se repetem para ambos os lados até que o sistema chegue no repouso. Isso nos mostra que tanto a velocidade quanto o deslocamento variam conforme o tempo. Como possui um amortecedor, a velocidade do sistema vai diminuindo até chegar a zero. Vamos mostrar agora alguns gráficos utilizando as seguintes entradas. Valores dos deslocamentos da massa M1 igual a 20, da massa M2 igual a 30, e as velocidades da massa M1 e da massa M2 igual a 1. O H e os passos variam para cada gráfico. Nesse primeiro, utilizamos o H igual a 0.02 e os passos igual a 1000. Esse gráfico mostra exatamente como o sistema se comporta. Nesse outro gráfico, utilizamos o mesmo H, 0.02, porém mudamos a quantidade de passos para 100. Pode parecer que não funcionou, mas foi só falta de tempo para o sistema entrar em repouso. Nesse terceiro gráfico, utilizamos o H igual a 0.9 e os passos mudamos para 100.000. Podemos perceber que agora ele não funcionou, iniciando parado e depois variando. Assim percebemos que nem todo H funciona. Aqui diminuímos o H para 0.89. Fazendo essa mudança, o gráfico volta ao normal. Podemos deduzir então que para H's maiores que 0.89, utilizar esse método para esse problema não funciona. Para esse último gráfico, utilizamos H igual a 2 e passos igual a 10. Podemos ver que o gráfico ficou completamente louco.